Olá, tudo bem? Como estamos? Estamos aqui em mais um capítulo do nosso módulo de teoria musical elementar na Academia de Música Fábio Marca. Sou aqui o professor Zagbert Maia Santos, de piano, teclado e teoria musical também, certo? Pessoal, começando aqui mais uma vez, então, o que faremos hoje? O que queremos apresentar aqui hoje? Vamos dar continuidade aos assuntos que já estamos trabalhando, certo? E utilizando sempre os conhecimentos prévios, anteriores dos assuntos já apresentados. Então, hoje aqui faremos o seguinte, na nossa oitava aula. Iremos trabalhar com o conceito agora de tríades, de acordes e a formação de acordes e também alguns intervalos que a gente ainda não comentou ao longo dessas aulas, tá? Por que que eu deixei para a gente só aqui no nosso curso, só na oitava aula, a gente falar de tríades e da construção de acordes. Porque a construção de acordes, a construção das tríades, o próprio conceito de tríade de acorde é um assunto que é muito interessante que a gente veja já tendo passado pelo conhecimento de intervalos, pelo conhecimento da escala maior, diatônica, do que é o conceito de diatônico, da escala menor, da ideia de relativa, das escalas com sustenidos, das escalas com bemóis, da própria relação intervalar de nota de partida para nota de chegada, e também sobre algumas escalas diferentes, né, como a própria pentatônica que vimos no último vídeo. Então, isso é muito importante para que a gente consiga construir um conhecimento que vai ser mais concreto, mais solidificado, né? A palavra certa é essa, é um conhecimento mais solidificado, certo? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa, vamos entender aqui o que seria o conceito de acorde, primeiramente. Acorde é um assunto que pode não parecer, mas é polêmico, né? É um assunto polêmico no sentido de que muitos locais, até pessoas, né, ao longo desse debate gigantesco sobre o que é ou não considerado acorde, vai ter uma definição muito estrita de que acordes são apenas a execução, né, simultânea. Se a gente falou sobre essa questão de execução melódica e simultânea, melódico, relembrando, é quando a gente executa as notas uma após a outra, igual como a gente estivesse falando aqui o português, né, a gente não consegue falar duas palavras ao mesmo tempo. Ou eu falo caneta, ou eu falo ah, pilha, não tem como falar e os dois ao mesmo tempo, né? Eu falo caneta ou eu falo pilha. Tá, se você falar caneta pilha ou capilha, então eu não estou falando as duas palavras ao mesmo tempo, eu estou criando um aglomerado, né? Uma palavra aglomerada uma da outra. Então a gente não consegue reproduzir duas palavras ao mesmo tempo. Então a gente não, a gente fala de maneira melódica, né? Por assim dizer, né? Para vocês entenderem. Então tudo que é notas uma após a outra, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tudo isso é melódico. Né? Se eu faço isso aqui, melódico. Agora se eu faço isso aqui, agora é um acorde. É um acorde não, desculpa, também, né? Mas é harmônico, é execução harmônica. Porque aí eu tenho múltiplos sons ao mesmo tempo que sozinho eu não consigo reproduzir. Ou eu canto dó, ou mi, ou sol, ou dó, dó, sol, mi, dó, dó, sol, mi, dó. Eu tenho que fazer um por um, não consigo fazer todos os sons ao mesmo tempo, né? Então você percebe que é uma única execução, porém múltiplos sons ao mesmo tempo, né? Então isso é uma execução harmônica, tá? E não confundir harmônico, a execução harmônica com a sonoridade harmoniosa, porque eu posso fazer isso aqui, que é uma execução harmônica, são várias notas juntas ao mesmo tempo, diferentes, mas não é harmonioso. Agora, isso aqui já é harmonioso, né? Então, tem essas casquinhas de bananas aí pra gente ficar atento. Então, gente, existe uma discussão, né? Se acorde, não existe acorde de duas notas simultâneas juntas, não existe, se existe só acorde de três ou mais notas. Então vamos lá, para a gente não se perder aqui e para a gente entender essa questão. Olha, a gente vai pensar aqui a questão dos acordes, das tríades e até alguns intervalos que a gente não viu ainda, a partir do quê? Do conhecimento intervalar. Então, tudo que a gente vem trabalhando nas últimas aulas, a gente vai aplicar aqui agora.
a gente vai construir, a gente vai pensar na construção dos acordes através do conhecimento intervalado, através da noção de intervalo, de tom e semitom. Isso é uma coisa que deixa para a gente muito mais seguro, muito mais hábil, muito mais com autoridade sobre o assunto do que só fazer um decoreba, gente. Só fazer um decoreba, tá? Então, o que que acontece aqui? O que que acontece aqui? Beleza. Zag, eu quero saber o que que é acorde. Primeiro, vamos explicar o que que não é acorde. Vamos definir um acorde. Zag, se, por exemplo, eu fizer isso aqui, esse dó, esse dózinho aqui, eu pegar um outro piano, botar aqui do lado desse piano e tocar o mesmo dó no mesmo lugar, os dois ao mesmo tempo, é um acorde? Nananina, não. Não é assim que funciona. Zague, é só porque tem duas notas. Você falou da discussão aqui da polêmica. Se eu pegasse três pianos, tocasse a mesma nota no mesmo local, exatamente igual três vezes, juntos, as três ao mesmo tempo, também é um acorde? Também não, gente. Por quê? Porque quando a gente tem um som que a gente vai dizer que é um som da mesma altura, como assim altura, Zague? Ora, ele é um dó, tô tocando aqui esse dó, e é literalmente esse mesmo dó, essa mesma altura, né? A altura eu me refiro, né? Estou me relacionando aqui a agudo e grave, me referindo a agudo e grave. Não tô fazendo, não é tipo eu fazer esse dó e fazer esse outro dó ou esse outro dó no outro piano, é fazer o mesmo. Então eu tô fazendo exatamente a mesma nota, só que em três fontes de locais diferentes. Nesse caso eu não tô fazendo um acorde. Eu tô fazendo o que a gente vai chamar de uníssono. Uníssono. Zag, como assim? O que que seria uníssono? Gente, uníssono, ele é um termo que pra gente aqui no português é até que bem autoexplicativo, né? Um único som. Unissono, né? Uníssono, né? Um único som. Então ele não é considerado um acorde. Zag, e se eu fizer esse dó e fizer esse dó aqui? É um acorde? Fizer dó, nó, nó, dó, dó, nó, nó, dó. Seja aqui ou seja aqui. É um acorde? Então, aí também não é um acorde. Zé, mas aí também, se eu fizer assim, três dós aqui, em alturas diferentes, é um acorde? Também não é um acorde. Por quê, Zag? Porque aí ainda é a mesma nota, só que agora em alturas diversas. Você tem um dó aqui, um dó mais alto, um dó mais baixo, né? Em alturas diferentes. Ainda não é um acorde. Nesse caso, a gente vai dizer que são notas em oitavas. Notas em oitavas. Como assim, Zag? Olha, quando eu falo que as notas são em oitavas, eu estou dizendo que é a mesma nota, só que em alturas diferentes. O que que representa as alturas na música? As oitavas. É uma oitava muito alta, uma oitava muito aguda. Uma oitava muito baixa, uma oitava muito grave. Então aqui, por exemplo, ó, dó, não consigo nem cantar isso, né? Parece um arroto, né? É uma oitava muito baixa. É a fatia aqui do piano, ó. Essa partezinha aqui do piano, a primeira oitava do piano. Tanto que no programa ali tem até escrito C1, né? É o dó 1. Primeiro dó do piano. Dó 1, dó 2, dó 3, dó 4, que é o nosso dó central aqui no instrumento. Então, é a mesma nota, só que em alturas diferentes, por isso que elas são oitavas, né? E oitava é o conjunto mesmo, não só aqui dessas partes aqui do piano. Então, se vocês vão verem, isso aqui é uma oitava, aí eu passo a ser outro conjunto que é igual a esse, só que um pouquinho mais para a direita, então um pouquinho mais agudo, já é outra oitava, e por aí vai, né? O piano ele tem um total de oito oitavas, né? Ele vai do dó 1 aqui até o dó 8, e ele começa no oitava zero, que é o si zero, o lá zero, si zero, si bemol ou lá sustenido zero e dó 1. Por aí começa, entendeu? Então, se eu tocasse todos os dós aqui do piano ao mesmo tempo, em todas as oitavas, ainda não seria um acorde, seriam só dós em oitavas diferentes. Oitava também porque desse dó, por exemplo, pensa aqui, eu tô tocando esse dó. Até eu chegar no próximo, vai ter uma relação de oito notas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma relação de oito notas se chama como, gente? Como um oitavo. Então, dúvida master aí, dúvida tirada para sempre. Se você tá um dia na aula com o seu professor, ou você tá tocando, ou você tá no ensaio, tudo mais, alguém fala, toca aí um dó oitava, um dó na oitava de cima. Você tá tocando esse dó, seja no piano, seja na guitarra, e a pessoa fala, toca esse dó, só que na oitava de cima. Ele quer que você toque a mesma nota, só que uma oitava acima. Ou seja, sete notas após esse dó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vai ser o próprio dó mais agudo. Então, se a pessoa fala uma oitava acima, é agudo. Se a pessoa fala uma oitava abaixo, então toca esse dó aí uma oitava abaixo. Dó, entendeu? Então, sem dúvidas, é isso.
Agora, Zag, o que diabos então é o tal do acorde? Gente, vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. Acorde vai ser. Presta atenção nessa definição, porque essa definição ela é polêmica, ela nem todo mundo concorda, mas vou segmentar, vou embasar ela aqui para vocês entenderem por que que eu vou afirmar isso. Acordes são a construção harmônica, ou seja, a execução, a construção dessas notinhas arranjadas para serem executadas de maneira harmônica, ou seja, simultâneas ao mesmo tempo, de duas ou mais notas diferentes. Duas ou mais notas diferentes. E aí vai ter uma grande discussão se duas ou mais notas diferentes já é acorde, ou se não é díade, que é um termo, né? Que seria justamente uma tríade, só que com duas notas, né? Um intervalo de duas notas juntas, uma díade, ou se é um bicorde, que também tem outro nome que a gente vai ver aqui também ainda hoje. Então, gente, por hora, por que que eu afirmo isso? Porque quando a gente se restringe a dizer que todos os acordes são só junção de três ou mais notas, a gente vai acabar excluindo certas noções de escrita musical, de conceito de teoria musical um pouco mais recentes e até um pouco anteriores a todo esse grande sistema que a gente estuda, que é o tonalismo, que baseia, que toda a nossa música ocidental é baseada, né? Tudo se baseia nisso. Baseamos nossa vida sonora ocidental por base no sistema tonal. Então, afirmar isso é meio que ficar dentro de um espectro muito rígido. E na nossa música popular brasileira, no rock, no metal, no nu metal, em todas as segmentações, né? Você vai ter sim acordes formados só por duas notas, inclusive eles têm um nome bem famoso, especialmente nos Estados Unidos e países de falantes de língua inglesa, né? Então a gente vai já adentrar isso aqui. Por hora, vamos entender o seguinte: o acorde, ele é a junção de duas ou mais notas distintas tocadas simultaneamente. Porém, vamos ter muito cuidado, porque se eu fizer só isso aqui, já é um acorde? Então, em tese, sim, poderia ser considerado em tese dentro de um espectro mais específico, mas que é o que eu estou querendo abranger aqui para vocês. Mas vamos pensar o seguinte: os acordes, gente, eles vão ser, olha, presta atenção aqui, ó, segura essa. A execução de notas simultâneas, né, de duas ou mais notas simultâneas, dentro da lógica de uma escala. Dentro da lógica de uma escala e seguindo as relações e regras de intervalos dentro de uma escala. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E agora eu vou aqui pedir uma bastante atenção de vocês para a gente revisitar alguns assuntos. Lembra que lá nas primeiras aulas a gente viu toda a questão de uma relação de duas notas, né? De dó para ré, gente, tem quantas notas? De dó para mi, tem quantas notas? Dó para ré tem quantas notas? Duas notas, então ela é uma relação de segunda. Falei que isso aqui é o primeiro nome, né? Uma segunda e por aí vai. Agora eu vou adentrar um pouquinho mais nisso para a gente poder trabalhar com essa questão de acorde. Então, a gente vai precisar disso também. Gente, os intervalos, além de eles poderem ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, recapitulando aqui, eles têm essa relação, né, o que eu falo, o nome, né, eles têm o nome, mas eles também têm o tal do sobrenome. Esses intervalos, eles podem ser maiores, menores, justos, diminutos e aumentados. Caracas, aqui, pelo amor de Deus, justos, diminutos e aumentados. Então, a gente falou disso, esses são chamados de qualidades, né? Os intervalos musicais, eles têm essas questões da qualidade. Então, essa qualidade vai ser determinada justamente pela quantidade de sustenidos e bemóis, e também pela quantidade de tons e semitons. Então, esses dois fatores vão determinar se vai ser maior ou menor. Por exemplo, um exemplo clássico, dois exemplos clássicos aqui. Se eu tenho aqui de dó para mi, eu tenho uma relação de quantas notas? Uma relação de uma, duas, três. Então, aqui eu tenho uma relação de terça. Beleza? Massa. Toda relação de dó para mim é uma relação de terça. Não importa se o dó é sustenido, se o dó é bemol, se o mi é sustenido ou se o mi é bemol. É uma terça, gente. Independentemente. Independentemente. Tá? Vai ser uma terça. A grande questão aqui é o seguinte. A grande, 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 grandíssima questão aqui é o seguinte.
essa terça, ela vai mudar de acordo a quantos tons e semitons estão envolvidos. Então, por exemplo, vamos categorizar aqui os tipos de terça. Se eu tenho aqui uma relação de dó para mi, uma relação de três notas, eu sei que é uma terça. Mas eu tenho que ver quantos tons e semitons tem agora. Ó, de dó para ré tem um tom, de ré para mi tem um tom, né? Dó para ré tem T, ré para mi tem T. T mais T dá dois T, né? Dois tons. Então, toda terça, gente, com dois tons, absolutamente toda terça com dois tons, vai ser chamado de terça maior. Beleza? Então, vai ter essa sonoridade, ó. Dó, mi, dó, mi, dó. Terça ascendente, terça descendente. Certo? E se eu toco as duas juntas, execução harmônica, que também aqui a gente já poderia considerar como um acorde também, tá? Então, o intervalo de terça, ele é um intervalo que tem essa sonoridade maior, né, chamada de maior, né, para cima, e também porque a gente tem tons inteiros envolvidos aí, dó para ré um tom, ré para mi um tom também. Só que se eu tivesse aqui, em vez de um mi, eu tivesse aqui, por exemplo, um mi bemol, por exemplo, de dó para ré seria tom, mas de ré para mi bemol não seria mais um tom, né? Ré para mi tá assim, né? Tá aqui. Ré e mi estão distantes, só que o mi caiu, né? Então ele se aproximou mais do ré. Então agora é uma relação de semitom. Toda terça com um tom e meio, né? Ou seja, agora saiu de T, virou aqui ST. Toda terça com relação de um tom e meio é uma terça chamada de terça menor. A grafia dela muda também, tem um M minúsculo. Então ela vai ser assim agora, ó. Dó, dó, mi, dó. Ó, execução harmônica. Então perceba que a terça menor, ela justamente tem essa sonoridade mais para baixo, ela tem uma relação de um tom e meio, né? E não só isso, a terça menor, se a gente for pegar os nossos últimos vídeos, ela pertence dentro de qual escala aqui, de qual estrutura? A dó menor. A gente tá aqui falando de dó, né? Dentro aqui já a escala de dó, ela pertence a dó menor, né? Ela tá dentro de dó menor. Então, acordes menores geralmente estão associados a intervalos menores também, a escalas menores. Então, a gente tem que ter muito bem na cabeça as questões intervalares, tá? Uma outra coisa aqui que vai pesar muito pra gente é as relações de quinta e quarta. Olha, gente, quinta, quartas e oitavas são intervalos chamados de justos. Por que justos, Zag? Porque eles não têm sonoridade nem maior e nem menor, é uma sonoridade firme, é uma sonoridade dura, por assim dizer. E você não tem essa relação nem de tons, né, nem de semitons. ah, de tons e semitons no sentido de nem estar maior nem menor. Então, por exemplo, de dó para sol é uma relação de quinta justa. Quinta não pode ser maior nem menor, ela é justa, diminuta ou aumentada. Zag, e dó, sol, dó. Quantos tons e semitons tem aqui? Vamos lá, muito simples. Toda quinta, gente, toda relação de cinco notas que tiver, vamos lá, um tom, dois tons, dois tons e meio, três tons e meio vai ser uma quinta justa, sempre. Vai ser uma quinta justa. Então, exemplo prático, você tá tocando uma música lá, e a pessoa fala, ô, toca um ré aí, e toca uma quinta justa aí do ré. Aí a pessoa, caraca, uma quinta justa do ré, gente. Vamos lá, primeiro acha a quinta. Ré, mi, fá, sol, lá. Então ele quer o quê? Ele quer uma relação aqui de cinco notas. Ele quer isso. Como é que eu vou saber se é justo mesmo? Já pela sonoridade você já percebe que é igual do dó pro sol. É justo, né? Só que como é que eu tiro a prova dos nove? Vamos lá. Ré pra mi, tom. Mi pra fá, meio tom, né? Fá pra sol, tom. Sol pra lá, tom. Eu tenho tom, 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 três tons, mais um semitom, né? Mais um semitom aqui, três tons e meio. Acabou. Então aqui, quinta justa, aqui, quinta justa. Quando alguém pede para você fazer qualquer tipo de intervalo,
ou qualquer tipo de oitava a partir de uma nota, ela só quer que você realize aquela ação a partir daquela nota. Não tem muito segredo, não. Entendeu? Se a pessoa falar, faz uma quinta, uma quinta a partir do Mi, a mesma coisa. Mesma coisa, mesma ideia. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui já adianta que é uma quinta justa também. Quinta justa, que inclusive isso aqui vai ser um nome de um acorde muito famoso, de uma categoria de acordes muito famosos. Tá, Zag, mas você falou que tem a tal da diminuta e aumentada. O que que acontece? Olha, a quinta justa e a quinta justa é a nossa base para achar a diminuta e aumentada. A diminuta e aumentada, ela já dá uma ideia de que algo desceu e algo subiu. Então, por exemplo, na quinta diminuta, o que que acontece? A nota, sempre é a nota de chegada, gente, não nunca a nota de partida, tá bom? A nota de partida aqui ah, vai ter mudanças. Vai ter mudanças. Ah, mas você tá me dizendo que eu nunca posso alterar a nota de partida? Gente, não é que você não possa. Mas eu tô falando que pensar do ponto de partida para o ponto de chegada, pensar a relação final no ponto de chegada é muito mais fácil para compreender esse assunto, tá? Então, digamos que eu chego aqui no Sol e jogo no Sol aqui um bemol. Vai descer meio tom. Então, em vez de ter 3 tons e meios, vai ter só 3 tons. Se eu faço isso, gente, a minha quinta, ela deixa de ser uma quinta justa e ela vira uma quinta diminuta, que muitas vezes é representada assim, com essa bolinha, ou ela é representada assim também, ó, com o D e M escrito, dim. Então, a quinta justa é uma quinta que perde meio tom na sua quinta, né, na sua própria quinta nota, e desce meio tom a partir da nota de chegada. Então aqui é uma quinta justa. Ainda é um sol ali. Um sol bemol, mas é um sol. Então é a relação de 5 notas. Então você tem dó, sol, dó. Então isso aqui é uma quinta justa. Por que que isso é importante? Porque vão existir acordes, gente. Tanto acordes quanto tríades e tétrades que vão ter o nome de diminuto. E isso tá tudo a ver. Vai ter o nome de diminuto justamente porque tem a ver com esse tipo de intervalo chamado de quinta diminuta. Então vai ter a ver com isso, tá? O outro tipo de intervalo de quinta aqui seria justamente o contrário. Eu estou aqui no meu sol e eu jogo aqui nele um sustenido. Eu aumento nele meio tom. Então, ao invés agora de ele ter 3 tons ou 3 tons e meios, ele vai ter quatro, né? Não estava 3,5, não subir mais um pouquinho, então vai ter quatro. Então, a quinta justa, ela aparece muitas das vezes assim, ó, representada assim ou assim, ó, ao M, ao M, né? Aum, que é de aumentada, né? Aumentata. Então, eu tô aqui, quinta justa, subi meio tom aqui no sol, na nota de chegada. Sol, lá. Quinta aumentada. Ó, justa, ascendente, descendente. Harmônico, diminuta, ascendente, descendente. Harmônica, aumentada, quinta aumentada, ascendente, descendente, harmônica. Então, esses são os tipos de variações que existem, gente. Isso vai acontecer igualzinho nas quartas e igualzinho nas oitavas. Né? Você acha a primeira a quarta justa, acha primeiro a oitava justa e acabou. Vai ter esse mesmo tipo de intervalo. Entendeu? Então, gente, vamos lá então. Eu tô falando aqui dos intervalos que a gente vai mais utilizar, mas vão ser principais, né? Bom, vamos lá então. Lembrando o seguinte. Agora a gente vai usar essa ideia do conhecimento aqui de intervalos, essa ideia aqui de intervalos, para a gente construir os nossos acordes. Então já entendemos que acorde pode existir sem acorde de 2 notas. Agora, Zé, tem uma outra coisa que você falou que eu fiquei meio na dúvida, meu querido. Foi o seguinte: você falou que os acordes eles estão ligados à questão intervalar, isso aí você já mostrou pra gente. Mas você falou que eles estão ligados à questão da escala. Por quê? Então, gente, quando a gente falar de acordes, e melhor dizendo, a gente vai falar de tríades, porque eu ainda vou falar de um tipo de acorde que só tem 2 notas. Talvez seja o mais famoso, tá? Ah, mas vamos falando logo aqui de tríade. A tríade, ela é um intervalo, desculpa, ela é um acorde construído sobre intervalos específicos que
estão conectados, relacionados à estrutura, aos graus de estrutura de uma determinada escala, de uma determinada tonalidade. Então, por exemplo, se eu toco o acorde de Ré maior, né, o D, só o D, né, gente? Fiz um D aqui ignorantezão, né? Mas se eu faço só o acorde aqui de D, que é o Ré maior, esse acorde, perceba o sobrenome dele, maior. Então ele refere-se que ele está escrito, as notas dele estão obedecendo as regras e seguindo a estrutura diatônica maior. Por isso que ele se chama Ré maior, acorde de Ré maior. E essa questão, por isso que entender a escala diatônica, entender as relações de intervalo, entender primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, entender que os graus são fixos, entender que vão existir em todas as escalas com bemóis, todas as escalas sustenidas maiores e nas escalas menores também. É muito importante porque a gente vai ver como isso correlaciona-se. E aí a gente vai entender alguns termos de jargões que são utilizados o tempo inteiro, para aqui e para colar. Então, vamos entender de duas formas. Daqui a pouco eu falo dos acordes de duas notas, mas vamos falar de duas formas dos acordes de tríades, tá? Gente, a tríade, para além de ser um acorde, né? A gente já sabe que ela é um acorde. A tríade, ela é construída através de uma segmentação específica de intervalos. No caso, a gente vai ter esse seguinte termo, ó, essa seguinte a descrição do que é a tríade. A tríade, ela é um acorde construído sobre um intervalo de quinta dividido em duas terças, né? Em duas terças. Vou botar aqui uma barrinha, né? Em duas terças sobrepostas. Fiz aqui a representação só na brincadeira, né? Mas essa é a descrição de qualquer tríade. É um intervalo de quinta dividido em duas terças sobrepostas, onde tudo é executado simultaneamente. Zag, pelo amor de Deus, Zag, Zag, peraí. Um intervalo de quinta dividido em duas terças sobrepostas. Virou matemática, gente. Vamos lá, vamos com muita calma. Vamos pensar agora as notas, não só de maneira horizontal, né? Vamos pensar também as notas de maneira vertical, nessa questão de altura. Quando eu digo, vou trocar aqui, quando eu digo que eu tenho que um tríade são intervalos de quinta divididos em duas terças sobrepostas, eu estou dizendo o seguinte, ó. Você quer construir uma tríade? Você quer construir um acorde maior? Olha, tem algumas formas de você pensar ele. Eu vou apresentar para vocês agora uma das formas, gente. Ainda vou apresentar nessa videoaula outras formas também de você pensar. Então vamos lá. E essa forma funciona para absolutamente todos os tipos de tríades. Todos os tipos. A gente vai ver isso aqui. Vamos lá, Zag, já que você está em Dó, constrói aí, vai, Zag, vai. Constrói aí uma tríade de Dó maior. Muitos aqui talvez até já saibam quais são as notas que compõem, mas nunca entendeu o porquê. Vamos lá, então. O que que acontece? Eu quero uma tríade de Dó maior. Então, a primeira coisa que ele fala, eu tenho que construir um intervalo de quinta e dividi-lo em duas terças sobrepostas. Sobreposto, gente, na música significa que tá um empilhado em cima do outro, tá um em cima do outro. Isso é sobreposto na música. Sobreposição, tá bom? Está sobre, né? Superiormente aqui na, tipo, o meu headphone está sobre meu cabelo, né? Ele está em cima do meu cabelo, sobreposto. Então ele fala que é um intervalo de quinta. Vamos construir um intervalo de quinta, no caso aqui de dó? Vamos construir um intervalo de quinta? Sabe qual quinta? Quinta justa, quinta aumentada ou quinta diminuta? Excelente pergunta para quem perguntou. No caso aqui, gente, para tríades maiores e menores, o intervalo sempre é de quinta justa, tá? As tríades, né, os acordes diminutos e acordes aumentados são justamente construídos sobre as quintas aumentadas e as quintas diminutas. A gente já vai ver. Então ele quer uma quinta justa, né? Tá, caraca. Então, vamos lá? Dó, ré, mi, fá, sol. Então a quinta justa a gente já sabe que é sol. Então eu vou escrever aqui um sol e vou dar um espaçamentozinho aqui. Tá, Zag. Agora explica pra gente essa questão de pegar uma quinta e dividir duas terças sobrepostas. Gente, não só explico como eu vou literalmente desenhar. Então vamos lá. Ó, de dó até sol, né? É uma quinta.
Agora ele quer que você pegue esse caminho aqui, ó. Ele quer que você pegue esse caminho aqui de dó até sol, ó, e divida ele, reparta ele em duas terças sobrepostas, uma após a outra, uma em cima da outra. A terça é qualquer relação de três notas, entre a nota do ponto de partida e a nota do ponto de chegada, tem que ter no total três notas. Então, onde é que a gente começa a construir a primeira terça? Ora, a partir do dó. Então, dó, vou contar aqui três notas. Um, dois, três. Cheguei no mi. Então, aqui eu vou ter minha primeira terça. Terça. Beleza? Cheguei aqui no mi, tenho minha primeira terça. Lembrando que tudo aqui está sobre o intervalo de quinta justa, né? E aí, beleza, Zag, e agora? Você faz o quê? Você constrói uma trilha a partir do Fá? Nananina, não. Eu construí do Dó até o Mi, agora eu começo a nova a partir do Mi até a formar a terça. Então vamos lá, do Mi, Mi aqui uma nota, Fá aqui duas notas, Sol aqui três notas. Então de Mi até Sol, eu vou ter aqui o quê? Também uma terça. Ah, agora tá começando a ficar um pouquinho mais desenhado. Então do Dó até o Sol, a gente tem a quinta. Do dó até mi, a gente tem uma terça, de mi até fá, de mi até sol, a gente tem uma terça. Porém, a gente não tem que fazer aquele joguinho de semitom, tom, semitom, você quer para saber a qualidade dessas terças? Vamos lá. De dó para ré tem um tom, beleza. De ré para mi também tem tom. Então já sabe que terça com dois tons é uma terça maior. Boa. Então a primeira terça a gente já sabe que é maior. De mi para fá tem semitom. De fá para sol tem tom. Opa, Zay. Terça com um tom e meio, a gente já sabe que é uma terça menor. Caraca, Zag, então você tá me dizendo que você tem uma quinta dividida em duas terças sobrepostas. E nesse caso aqui, a primeira tá sendo maior, a segunda tá sendo menor? Exato. Vou tocar tudo aqui uma coisa após a outra, ó. A nossa quinta justa, tocar de maneira harmônica agora. Vou fazendo minha primeira terça, né, de dó até mi. Execução harmônica agora. Pronto, já foi. E agora a minha segunda terça, do mi até o sol. Execução harmônica agora. E agora, gente, vem a mágica. Você pega as notas que você encontrou, por exemplo, a gente tem um dó até o sol, o dó até o mi e o mi até o sol. Você pega essas três notas, ou seja, dó, mi e sol, toca as três juntas. Olha o que acontece. Um acorde maior, uma tríade maior. Parece uma receitinha de bolo, né? A gente vai pegando os ingredientes, construindo ali, misturando. E olha que coisa genial. A gente pegou o intervalo de quinta, a gente pegou dentro desse intervalo de quinta, daqui até aqui uma terça maior e daqui até aqui uma terça menor. A gente fez isso, né, e obteve um acorde maior. Zag, isso funciona para construir qualquer acorde maior a partir de qualquer nota? Funciona. Se você fazer essa lógica, se você aplicar essa lógica a partir do lá, do si, do dó, do ré, do mi, do fá, do sol, do lá bemol, do si bemol, do dó bemol, do ré bemol, do dó sustenido, do lá sustenido, si sustenido, sol sustenido, ré sustenido, qualquer nota vai dar certo, gente. Vai ter a exata mesma sonoridade. Maior, maior, opa, maior, 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 tudo maior. Tudo segue essa mesma regra. Zag, mas por que você falou que os acordes eles estão associados a uma escala, a uma tonalidade? Eu ainda não entendi. Gente, para além de ambos terem o nome de maior ou terem o nome de menor, que vai ser justamente o que vai associar com a relação das tonalidades, as notas que constituem esses intervalos são as mesmas extraídas da estrutura diatônica. Você pega o acorde de Dó maior, tem Dó que é primeiro grau em Dó. Dó é primeiro grau. Dó é qual grau em Dó maior?
Primeiro, a tônica. Tem Mi, que é o terceiro grau, que é a mediante, e tem Sol, que é o quinto grau, que é a dominante, tá? Inclusive, esse nome mediante vai fazer muito mais sentido já já. Então, pessoal, acabou. É isso aqui. É isso aqui. Não tem muito para onde ir. Mas, tá, e os acordes menores, os acordes diminutos, o acorde aumentado? Vamos lá. Gente, olha que legal estudar com a questão dos intervalos, dos acordes, das tonalidades já bem trabalhadas. Olha que coisa deliciosa. Por quê? Porque agora a gente vai fazer só isso aqui, ó. A gente vai só inverter um único aspecto e a gente já vai ter um tipo de acorde novo. Gente, o acorde menor, ele é nada mais, nada menos do que eu pegar simplesmente essa mesma estrutura e inverter a ordem das terças. A gente não tinha a primeira maior e a segunda menor, agora eu vou fazer o contrário. Eu faço a segunda menor e a primeira menor e a segunda maior. Eu fazendo isso, eu vou mudar consequentemente minha relação de tons e semitons entre os intervalos, porque de dó para ré é um tom, aqui não mudou nada, mas de ré para mi bemol é um semitom. Então essa terça tem um tom e meio, toda terça com tom e meio é uma terça menor. De mi para fá, eu vou ter aqui de mi para fá, de mi bemol, né? Desculpa, mi ficou bemol agora. De mi bemol para fá, eu vou ter um tom, porque o mi se afastou do fá, mi natural se afastou do fá natural. De fá para sol, eu vou ter um tom. Toda terça com dois tons é uma terça maior. Então eu tenho aqui quinta justa, terça menor e terça maior. Toco tudo junto e magicamente Dó menor, menor. E aí, para quem tá super atento, já percebeu uma coisa que talvez replique há muitos anos e nunca teve esse grau de consciência que vai ter agora. Zag, eu percebi aqui que as terças se inverteram, mas a quinta justa continua a mesma, né? E continua a mesmo, gente. Mas aí, teve uma coisa aqui que não mudou. As duas notas da ponta são iguais, né? O dó e o sol. Só que eu percebi que o mi, na prática, até visualmente ali falando, né, você tocou o dó maior, depois você tocou o dó menor, só mexeu uma nota. Eu sei que você falou que as terças se inverteram, mas só mexeu uma nota, só mexeu o mi caiu para o mi bemol, virou dó menor. E dó menor não fazia parte daquela estrutura menor que tem tom, semitom, tom, tom, semitom, que é diferente, que os intervalos é diferente, que até o sétimo grau se chama de subtônica e não de sensível. Sim, gente. Uma única mudança de uma nota, ela decide tudo, ela media tudo, ela faz a mediação de tudo, por isso que o nome dela é mediante, é justamente o terceiro grau. O terceiro grau, em qualquer acorde de tríade maior, se você rebaixa ele meio tom, não necessariamente jogando um bemol, às vezes é só você cancelar, a anulação já vai funcionar. Automaticamente a tríade vira uma tríade menor. Por isso que ela tem um poder tão grande, por isso que ela é chamada de mediante. Se eu pego aqui Ré maior, que é Ré, Fá sustenido e Lá, se eu pego esse Fá sustenido e não preciso jogar um bemol, porque se eu jogar um bemol, vai vir para isso aqui. Né? E a gente. Opa, a gente não quer isso, né? A gente não quer isso aqui, não. Isso aqui é o nome de outro tipo de acorde, inclusive. A gente quer isso aqui, né? Então, a gente sai do Fá sustenido, só jogar o B quadro, cortou a alteração, Ré menor. Zag, funciona assim fácil? Funciona, gente. E é por isso que nessas horas é muito importante ter a noção do ciclo de quintas, ciclo de quartas, das escalas maiores, com sustenidos e com bemóis, e as menores também, porque a gente vai ter noção de que se os acordes, as tríades são extraídos disso aí, vai vir então do quê? Vai vir então justamente dos graus, com as notas já alteradas da determinada escala, da determinada tonalidade. Então, por exemplo, o Ré maior, eu sei que Ré maior, o terceiro grau de Ré maior é sustenido, né? Fá sustenido, justamente para equilibrar a relação de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Né? Senão daria erro. Então, eu já sei que ali, se o terceiro grau está sustenido, é só eu cancelar esse terceiro grau, vai virar para Fá natural e vai virar Ré menor, né? Coincidentemente, não. Ré menor é esse que não tem nenhuma nota sustenida, só tem uma única nota bemol, porque Ré menor é o quê? Relativa menor de Fá maior.
E, gente, isso aqui vai ser a nossa base para pensar os acordes de uma maneira mais fácil e rápida, né? Tá aqui maior, diminuiu a terça menor. Acabou. Já foi. Então, isso é uma das formas de pensar de maneira mais rápida, mais otimizada. Mas entender o porquê disso, o porquê que isso funciona, é maravilhoso, porque uma vez que você entenda isso, que você compreenda isso, você não vai esquecer. Isso é uma coisa que ninguém tira de você, é uma coisa que é um conhecimento seu, que ele fica ali aprendido, internalizado, cristalizado, e não vai mudar, certo? Mas ainda existe, eu sei que existem os tais acordes diminutos, né? E os acordes aumentados. Como é que funciona isso aí? Gente, os acordes diminutos e os acordes aumentados, né, tríades diminutas e tríades aumentadas, vão funcionar justamente a partir do intervalo de quinta diminuto ou da quinta aumentada. Então, por exemplo, se a gente quer construir um dó diminuto, ele vai ter que seguir algumas regras. Primeira coisa que a gente vai mudar, a quinta. A quinta não vai ser mais uma quinta justa, ela vai ter que ser uma quinta diminuta. Então, a quinta diminuta vai ser o quê? Em vez de ser dó para sol, vai ser dó para sol bemol. Por quê? Porque opa, fiz muito gordinho aqui, né? A bolinha. Porque a quinta, gente, ela tem que ser menor. Ela tem que ser diminuída. Então a quinta tem que ser diminuta. Então esse sol aqui, ele vai ganhar um bemol. O sol aqui vai ganhar um bemol. E aí agora não só isso. Vou dar uma dica aqui, que é basicamente uma regra que vocês vão seguir para pensar o seguinte, ó. Gente, acordes diminutos, além de serem construídos sobre a quinta diminuta, eles só operam, eles só dão certo em tríades menores. Então não adianta você fazer isso aqui. Isso aqui é outra coisa. Entendeu? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui, da mesma forma que você fizer isso aqui, daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui é outro tipo de acorde, né? Então não adianta a gente fazer um dó, querer fazer dó diminuto e fazer assim. Tem que mudar a relação de terças também, das terças sobrepostas. Então, todo acorde diminuto, porque isso aqui já é um outro acorde, inclusive, né? Que a gente não vai entrar por dentro agora de que acorde é esse, mas já é um outro acorde que não tem, não tem tanto a ver com o que a gente quer aqui, que é construir o dó diminuto. Então, o que é que vai acontecer? Acordes diminutos, por via de regra, só funcionam com tríades menores. Então, quem é que a gente já sabe que funciona na tríade menor? O Mi tem que ser bemol. E aí vai acontecer uma coisa interessante, gente, uma regrinha, ó. Toda acorde tríade diminuta vai ser construído sobre duas terças menores. Vai ser um intervalo de quinta diminuta dividido em duas terças menores. Perceba, a gente vai ter aqui dó para ré tem um tom, ré para mi bemol tem um semitom. Então a gente já sabe que terça com um tom e meio, terça menor. Mi bemol para Fá tem um tom, tá certinho. Aí beleza. Só que de Fá para Sol bemol, né? O Fá estava aqui, o Sol estava aqui. Como o Sol se aproximou do Fá, ele desceu, vai ter uma relação de semitom também. Então essa relação de semitom vai fazer o quê? Vai tornar essa terça menor. Então, qualquer acorde diminuto, ele é um acorde menor. Você pensa já lá o Dó menor, onde a quinta nota ela desce meio tom, seja ela por um bemol, seja ela por anulação de um sustenido, tanto faz. Vai descer meio tom, então esse sol aqui, ó, deixa de ser sol e vira sol bemol. Toca aqui tudo junto, né? Dó diminuto. Dó, mi, sol. Dó diminuto. Zag, por que que eu não posso pensar que esse dó, esse sol bemol, ele é um fá sustenido, na verdade? Porque não existe acorde de dó, de tríade de dó, né? Dessa relação intervalar, onde você vai ter do mi para o fá uma relação de segunda, né? De mi para fá, independente desse mi ser bemol natural, do fá ser bemol natural sustenido, vai ser a relação de duas notas. E não é assim que as tríades são construídas. Elas são construídas a partir de terças, né? Elas são construídas por terças, né? Então, não é tão simples assim, viu, gente? Não é, vou chegar lá e vou jogar simplesmente um Fá sustenido. Você pode até pensar no teclado, por ser a mesma tecla, né? Por ser
enarmônico, pode até usar isso para lembrar, mas lembre-se, não é sustenido, até porque como é que funciona isso aqui também? A gente tá ligado à escala diatônica, aí tá ligado àquelas regras que a gente não pula nota, a gente não repete nota, as notas são consecutivas e sucessivas. Então, um acorde, lembra que eu falei a tríade? Ela é extraída da tonalidade, ela é extraída de uma tonalidade, de uma escala, então ela é extraída também pelos seus graus. O acorde diminuto, a tríade diminuta, ela está construída sobre o primeiro grau normal, o terceiro grau que diminuiu o meio tom e o quinto grau que também diminuiu o meio tom. Então, dó, mi bemol, sol bemol. Uma quinta diminuta dividida em duas terças menores sobrepostas. Você faz a parte disso de qualquer nota, vai dar um acorde diminuto. E aí, gente, para vocês verem que a regra ela não é uma coisa de um bicho de sete cabeças, o acorde aumentado ele vai funcionar do mesmo jeito, gente. O acorde aumentado ele vai funcionar o seguinte, sobre a quinta aumentada. Então, a nossa quinta aqui agora ela tem que ser uma quinta que, em vez de ela perder um semitom ou ficar neutra, ela tem que ganhar semitons. Ela não pode perder. Então, o que é que vai acontecer aqui agora? Eu vou jogar aqui no Sol um sustenido, para que ele suba, né? Opa, sustenido ficou meio feinho. Ficou bem feio, né? Deixa eu escrever aqui esse sustenido de novo. No cantinho aqui, vai. Aí, pronto. Só para ilustrar, né? Então, Sol sustenido. Aí vai acontecer uma coisa super interessante, super legal. Assim como, assim como como é que fala? O acorde diminuto, ele é construído, ele é estabelecido através, por meio, né, melhor dizendo, por meio da inversão de sobreposição de duas terças menores, no acorde diminuto, na tríade diminuta, é o contrário. Vão ser duas terças maiores. Já adiantando aqui, vocês vão perceber o porquê. De dó para ré é tom, a gente já sabe, ré para mi é tom. Terças com dois tons é o quê? Terça maior. De Mi para Fá, você tem um semitom, isso aí não muda. Mas de Fá para Sol sustenido, você tem um tom e meio. Então você tem 1,5, né, aqui. Por quê? Aqui você tá o Fá, aqui você tá o Sol. O Sol se afastou ainda mais. Então aqui agora você não tem nenhum tom e nenhum semitom, você tem um tom e meio. Um tom e meio mais meio tom, consequentemente, dois tons. Toda terça com dois tons dá uma terça maior. Então eu tenho aqui quinta aumentada, dó para mi, terça maior, mi para sol sustenido, terça maior. Toco tudo junto, quinta aumentada, né? A tríade aumentada, dó aumentado. Tem uma música dos Beatles, inclusive, que começa assim, né? Ela é Oh Darling. Oh, darling, please believe it. Na, 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 na. E por aí vai, né? Não lembro o resto agora, né? Acho que é. Por aí vai. Então eles usam um mi aumentado, né? Acorde de mi maior, onde aqui o si ele sobe meio tom, vira um si sustenido e bum. Por aí vai. Então, isso vai funcionar também a partir de todos os tipos de acordes de tríades a partir de qualquer nota. Zag, isso vai funcionar para qualquer tríade? Para qualquer tríade que eu seguir essas regras? Funciona assim? Então, gente, montando uma tabelinha rápida aqui, a gente tem quinta justa, quinta justa com duas terças, a primeira maior e a segunda menor, a gente tem um acorde, vou botar um C aqui, um acorde maior, né? Se a gente tem uma quinta justa, ah, uma quinta justa, opa, botar com a primeira terça menor e a segunda terça maior, a gente tem um acorde menor, dó menor, por exemplo. Se a gente tem, né, vou apagar aqui rapidinho. Opa, vou apagar para cá. Na verdade, eu vou fazer do outro lado, que é mais legal, né?
Vamos lá. Se a gente tem aqui uma quinta diminuta, as duas terças vão ser menor e o acorde vai ser justamente Eita, virou quase um sol aqui, né? Vamos lá. A gente exemplificar aqui com as cifras. Vai ser um acorde diminuto, né? Ou pode parecer como também, pode aparecer assim, ó, C com a o C com a quinta diminuta, né? Então ele pode aparecer assim, Din, Cedin, né? Ó, cadê? Vou apagar aqui rapidinho. Pode aparecer assim também, ó. DIM, assim, ó. Cedin, DIM, né? O Din é de diminuto e o quinto é de aumentar. Na verdade, acho que até me confundi aqui, eu vou corrigir rapidamente. Pode aparecer assim também, ó. É, falo porque eu já vi os três tipos de grafia. Já vi o C5DIN, ou CDIN5, ou C só com a bolinha aqui. Então pode ser representado dessas duas formas. Eu vou representar, eu vou escrever aqui como eu já vi também, que é o seguinte. Às vezes vocês podem encontrar até assim, ó. E olha que eu já vi isso em um site que não era o Cifra Club, era um outro site ah, meio diferente, que era o Dó menor com a quinta DIN. Tá indicando, né, que a quinta Dó menor com a quinta, né, a quinta nota, no caso o Sol, diminuída, né? E quando o acorde ele é uma quinta sobre uma quinta aumentada com duas terças maiores, você vai ter também um acorde maior, que ele muitas vezes aparece só assim, ou ele aparece assim também, ó, C5 mais, né, o plus, né? C5 plus. Aparecem dessas formas, né? A Isaac está aqui quase chegando ao final e você não falou do tal do acorde de duas notas. Gente, um acorde de duas notas muito famoso que a gente usa o tempo inteiro é o chamado power chord, ou em alguns casos ele também é chamado de bicorde. Zag, o que que seria esse tal de power chord? Vamos lá. O power chord, gente, agora que a gente já tem essa noção aqui bem extensa, o power chord é muito fácil, muito simples de entender. O power chord, ele, em alguns termos, é dito que ele é só a base, né, a raiz e a quinta nota. Então ele está dizendo que você pode pegar qualquer tríade, tirar a nota do meio e só fazer a base, seria a tônica, na primeira nota, e a quinta nota. Feito isso, você tem um power chord. Então, por exemplo, um power chord a partir de Dó seria tocar simplesmente o Dó junto com o Sol, ou seja, o intervalo de quinta justa, né? Só fazendo isso já é um acorde, o tal do power chord. Se eu fizesse, por exemplo, de Dó, de Ré para lá, seria um power chord a partir de Ré, né? Então, o power chord, ele é, ou acorde do poder, né? A tradução, ele é muito utilizado no rock, no metal, ele é muito utilizado dessas distintas maneiras, certo? Então, ele é bem fácil de compreender, ele é um acorde também, ele é descrito como um acorde, e ele tem essa questão desse som mais cru, né? Ele é associado com essa sonoridade de um som mais cru, mais duro, né? Muitas músicas, principalmente na década de ali 70, 80, que você vai ver muito dessa utilização de power chord. Na verdade, power chord é muito utilizado o tempo inteiro e é um acorde que você pode pensar que ele é uma tríade, então, sei lá, você pensa a tríade de Mi maior. Você tem Mi, Sol e Sol sustenido, né? E Si. Você tira o Sol sustenido e fica só essas duas, né? Mi e o Si. Então você vai ter aqui, né? Você toca aqui, tira aqui a nota do meio. Você tem só o Mi e o Si, você tem um power chord, certo? E uma outra coisa, gente, para a gente aqui finalizar, é o seguinte: a, a construção desses acordes, eu fiz tudo aqui a partir de Dó, para a gente ter uma noção mais objetiva aqui e mais clara, porque o Dó é uma escala que não tem nenhuma alteração, né? É tudo tecla branca aqui em Dó, certo? Então, esse tipo de coisa a gente precisa praticar bastante, gente. A gente precisa aqui
treinar, a gente precisa aqui exercer, né, esse tipo de questão, porque óbvio que não é um conhecimento que do dia para a noite a gente vai aprender, né? Do dia para a noite vai ser totalmente internalizado, né? Muito pelo contrário, a gente vai precisar de, às vezes, um tempo aqui fazendo, praticando, indo, voltando. Então não é tão simples quanto parece. Porém, entendo que, tendo conhecimento dos intervalos, sabendo o que que é terça, o que que é quarta, justa, diminuta, aumentada, o que que é quinta, o que que é sexta, o que que é terça, o que que é segunda, a gente consegue aqui construir, tendo a noção aqui dos intervalos, né, nota de partida, nota de chegada, a noção aqui dos graus, tudo isso, gente, são noções muito importantes que precisam a gente estar desenvolvendo, estar estudando, estar internalizando, entendeu? Então, não é uma coisa que vai do dia para a noite. Eu juro para vocês, não é. Mas eu juro também para vocês que vocês praticarem sempre, consistentemente, todos os dias, fazerem exercícios. Um dos melhores exercícios é ir tocando essas coisas. E aí, tocando, escrevendo, perguntando também ao professor na aula, professor, vi na aula de teoria, professor aqui, Zag ensinou isso e tal. Me mostra uma música aí, talvez do meu gosto pessoal, que agora que eu não vou saber qual seja sua, né? E praticar isso, encontrar isso, que essas coisas são muito importantes, gente, tá? Gente, isso funciona igualmente tanto em escalas com sustenidos, quanto em escalas com bemóis, tanto em escalas menores quanto em escalas maiores, tá? Então, essa construção aqui não é uma coisa tão complicada, não é uma coisa tão difícil, entendeu? A gente ainda vai estudar um outro tipo de acorde, que são as tal das tétrades. As tétrades é um pouquinho mais complicado, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente vai ter não só uma quarta nota, mas vários tipos de variações dessa tal de tétrade. Tríades tem essas quatro tipos, gente, lembrando, né? A gente tem a maior, a menor, a diminuta, que eu vou representar aqui só com a bolinha aqui, e a aumentada, né? Que muitas vezes é escrito assim, tá? Então, isso serve para todos os tipos de acordes, para todos os tipos de, de tríades. E respondendo mais uma vez uma dúvida, sim, existem acordes de duas notas, mas existem certos consensos. E, gente, uma curiosidade aqui. Zé, se eu chegar aqui e fizer isso aqui no piano, fizer tocar aqui todas, várias notas juntas, dar uma porrada aqui no piano. Isso é um acorde? Então, isso é uma dúvida que eu já tive várias vezes, e isso tem um nome específico para isso, que se chama cluster. Isso é um cluster, que a tradução, né, é aglomeração. Então, se eu estou aqui tocando alguma coisa, sei lá, né, se eu faço. Cadê? Eu posso usar, às vezes, um cluster para criar um efeito sonoro, né? Ou um efeito percussivo. Então, cluster, ele é essa aglomeração, esse conjunto de notas sendo executados todos ao mesmo tempo para a utilização de um efeito sonoro, a utilização de alguma coisa mais rítmica. Então, não é um acorde em si, porque você não consegue entender direito as relações de notas que está acontecendo. Porque acorde, gente, para além dessa questão de uma nota, de duas notas, três notas, existe uma questão da relação. E está aqui se relacionando. Vocês percebem que os acordes, que eles pertencem a uma tonalidade, a uma escala, a um conjunto de alterações. Essas notas vão ser alteradas, essas notas não vão ser alteradas. Vai ter uma alteração momentânea ali para fazer um acorde mais diferenciado, que é no caso dos diminutos e dos aumentados, né? Tem isso aí em todo tipo de acorde, né? Aumentado, diminuto, né? Então, existe isso em tudo que é acorde, né? Beleza? Então, gente, vamos aqui fazer o seguinte agora, direcionar nosso foco. A gente está caminhando para o final aqui do módulo de teoria musical elementar. A gente ainda tem algumas coisas pontuais e pertinentes a serem vistas. Vamos com calma, vamos sempre revisando, tá com dúvida, para aos pouquinhos, vai indo aos poucos, pega uma água, faz um lanchinho, tá? A gente vai seguir com isso nos próximos assuntos. A gente vai expandir um pouco dessa questão aqui das tríades.
ainda vai ter introdução a alguns novos assuntos, tá? Então, no mais é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui. Um excelente dia, noite, madrugada, manhã, tanto faz, para cada um de vocês. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima, tá bom? Vamos lá?